de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama, chuva de graça nesse lugar, derrama, chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama, chuva de graça nesse lugar, derrama, chuva de graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus! Espírito Santo de Deus. A minha casa A minha é casa também a sua casa. é também a sua A casa. minha família A minha família é o teu lugar. é o teu lugar. Vamos cantar. Nós já vamos cantar tomando posse disso que nós estamos cantando, hein? Seja bem-vindo. A
nós já possamos agradecer ao Senhor, porque Ele está aqui no meio de nós, e a sua graça já está sendo derramada no meio de nós. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua graça, por tudo que o Senhor tem planejado para nós nessa noite, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, te bendizemos e reconhecemos que tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, do nosso presente, do nosso futuro, dos nossos impossíveis. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor cuida de tudo. Obrigada porque o Senhor veio habitar no nosso coração. Graças sejam para ti. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor seja louvado. Quero convidar aqui à frente da Daniela para iniciar a palavra do Senhor para nós nessa noite. E convido você a estender suas mãos em direção a ela e te consagrar mais uma vida Senhor, Senhor Jesus. O Senhor pedido Santo Estevam, e que a pregação, a anunciação da sua palavra, Senhor, que sairá da boca dele nessa noite. O Senhor possa pegar essa sementinha dessa palavra e colocar no nosso coração para ter frutos. Ter frutos no nosso viver, na nossa casa, onde quer que a gente vá, Senhor. Que a gente seja espelho daquilo que o Senhor quer, Senhor. Que o Senhor nos interrompa nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, podem ficar sentados. Vou me apresentar brevemente. Meu nome é Daniela, mas podem me chamar de Dani. Atualmente estou morando lá em Santa Luzia. Trouxe até duas amigas que são de Santa Luzia também, hoje aqui como intercessoras, né? Mas é muito bom estar de volta aqui em Vida Nova. Eu cresci aqui na economia Santo Antônio de Vida Nova, né? É muito bom rever os irmãos, rever tempo com a engenharia também, deixamos no tempo de economia. Então é muito bom estarmos de volta. É muito bom estarmos de volta, mas permanecendo, porque estamos o tempo todo na presença de nosso Senhor. Seja aqui em Vida Nova, seja lá em Santa Luzia, o que o Senhor nos chama é estarmos sempre na presença dele. E exatamente sobre estarmos na presença do Senhor, eu já te convido a abrir a sua Bíblia lá em Marcos, Evangelista Marcos, capítulo 10, versículos de 28 em diante. O nosso tema de hoje, que vai falar sobre as riquezas da terra em comparação às riquezas celestes, as riquezas do céu. Marcos 10, 28. Quem não tiver para a Bíblia, quem não tiver para ler a palavra de Deus, fique com os ouvidos e com o coração bem abertos para a palavra que o Senhor quer lançar, quer semear nas nossas vidas essa noite. Amém? Amém. Todos se encontraram? E o Senhor vai nos dizer assim: Pedro começou a dizer: eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado
e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Você que trouxe a sua Bíblia, dá um beijo aí na sua Bíblia. A palavra de Deus, a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. Irmãos, enquanto eu estava em oração ao Senhor, eu perguntava o que o Senhor queria falar conosco essa noite através dessa passagem. O que o Senhor queria trazer até o nosso coração através dessa passagem. O Senhor já me chamava muita atenção desde o início, aqui no versículo 28, quando fala assim: Pedro começou a dizer: eis que deixamos tudo e te seguimos. Ou seja, a gente que conhece, né, São Pedro, que é muito citado aqui na Sagrada Escritura, a gente vê que se a gente for juntar a fala de São Pedro, na verdade São Pedro sozinho, e juntar a fala de todos os discípulos, São Pedro sozinho fala mais do que todos os discípulos juntos, de tanto que São Pedro falava. Quando Jesus ia lá, né, estava ali lavando os pés dos discípulos, e São Pedro começa a ver, né, que Jesus está ali lavando os pés dos discípulos, ele fala assim: não, Senhor, não quero que o Senhor lave os teus pés, não. Aí Jesus fala: Pedro, se eu não lavar os teus pés, não terá parte com ele. Não, então peraí, Senhor, já que o Senhor não vai ter parte com o Senhor, então lava meus pés, lava a cabeça, lava, né? Pode lavar o inteiro. Aí quando está lá, Jesus falando: um de vós, de negar, né? E aí chega lá São Pedro: mas quem será que vai negar até Jesus? Quando está vendo que Jesus está ali andando sobre as águas: Senhor, me manda ele até vós, eu quero, né, caminhar também, se é vós, então me manda ele até vós. E aí depois Jesus começa a perguntar: quem que achas que eu sou? E aí Pedro fala, né, tu és o Filho de Deus. Então a gente vê que o tempo todo São Pedro está ali falando. São Pedro teve uma oportunidade para falar, ele está falando. E ele aqui, ele começou a falar, ele tinha terminado de falar. E aí Jesus corta São Pedro e fala: em verdade eu vos digo. E nosso Senhor é tão verdadeiro porque Ele é a verdade. Ele é a verdade, o caminho e a vida. E aí quando nosso Senhor afirma aqui, né, ele se dá a palavra falando a verdade, falando da verdade, nosso Senhor é muito literalmente verdadeiro, porque nosso Senhor poderia ali passar um pano, poderia esconder, né, porque São Pedro falou: nós deixamos tudo e te seguimos, Senhor. São Pedro, Jesus poderia responder a São Pedro direto e falar assim: realmente, vocês deixaram tudo para me seguir, então vocês vão conquistar o reino dos céus. Essa palavra aqui, ela é a continuação de quando um jovem muito rico chega para Jesus e fala assim: Senhor, o que eu devo fazer para conquistar o reino dos céus? E nosso Senhor fala para ele: olha, deve observar os mandamentos. E nosso Senhor começa a citar os 10 mandamentos da lei de Deus: honrar pai e mãe, não dar falso testemunho, não pecar contra a castidade. E nosso Senhor começa a listar ali os 10 mandamentos. E quando ele vira e fala assim: Senhor, mas eu já tenho observado tudo isso, eu já tenho feito isso. Aí nosso Senhor falou assim: então vai, vende tudo que tens, vem e segue. Ele fica triste e vai embora. Ele se entristece e vai embora. E então São Pedro vem naquela atitude ali, falando: olha, ele não deixou tudo, ele não está seguindo Jesus, ele não chamou isso, ele não atendeu o chamado. Vem e segue. Deixa tudo que vem, segue. Aí São Pedro, né, vira e fala: olha, Senhor, nós deixamos tudo e estamos te seguindo. E naquele momento Jesus poderia muito bem ter passado a mão e falado: realmente, vocês deixaram tudo e estão me seguindo, então vocês merecem o reino dos céus.
deixa tudo que tem e me segue. Vai ver minha casa, mãe, pai, irmãos, irmãs, mas 100 vezes mais, tudo isso em perseguição. Ou seja, nosso Senhor já falou ali como que ia ser a vida seguindo a Ele. Nosso Senhor não passou pano, Ele mostrou a verdade. Ele falou: vocês estão me seguindo, então vocês vão ser perseguidos. Quando a gente olha, né, a gente vai estudar um pouquinho da palavra, né, eles estavam seguindo Jesus, mas nosso Senhor não nos chamava para serem somente seguidores. Nosso Senhor nos chamava para serem perseguidos. Quando a gente vai olhar essas palavras, né, algo que é perfeito, é algo que foi feito de forma total, de forma completa, é algo que é perfeito. Alguém que sabe perdoar, é alguém que sabe doar de forma completa, de forma total. Toda vez que a gente vê essa palavrinha per na frente, é que significa esse total, completo, inteiro. E aí nosso Senhor chamava para que eles não fossem somente seguidores, para que eles somente estivessem seguindo a Ele, mas que eles pudessem ser perseguidos. Ou seja, seguidos de forma total, completa, inteira. Eles estavam ali seguindo Jesus, mas quando eles passaram a ser perseguidos, seguidos de forma total, completa, fiéis ali inteiramente, aí está o verdadeiro chamado. Quando a gente vai ver sobre a palavra perseguidos, a gente vai ver que lá nas bem-aventuranças, lá em Mateus 5, inclusive, é o livro anterior. Eu vou até ler um pedacinho aqui das bem-aventuranças que o Senhor fala dos que são perseguidos. Mateus 5:10, não precisa abrir. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Olha só quantas vezes que a palavra perseguidos foi citada aqui. Este pequeno trechinho aqui das bem-aventuranças. Mas da mesma forma que nosso Senhor falou aqui com São Pedro e com os discípulos, que aqueles que são perseguidos conquistaram o reino dos céus, é a mesma palavra citada aqui nas bem-aventuranças. Aqueles que são perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Aqueles que são caluniados, aqueles que são perseguidos, irmãos, ele fala que assim fizeram com os profetas, perseguiram os profetas. Quando a gente vai vendo, a gente cantou aqui hoje várias músicas que falam exatamente sobre isso. Eu quero ser um templo vivo, eu quero te levar comigo. A gente cantava: os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. A gente tem todo o grupo, né? Aqui nosso Senhor já foi ordenando para falar sobre o quão bom é estar na presença de Deus e que essa perseguição é muito pequena perto daquilo que nos espera. Quando a gente vê nosso Senhor falando aqui sobre aqueles que foram perseguidos, e a gente vai olhar na história aqui sobre o filho pródigo, a gente vai olhar a história sobre Jó. Jó que perdeu tudo que ele tinha. Ele que foi ali, né? O demônio queria testar Jó e ele perde todas as coisas, mas ele não perde uma coisa: a presença de Deus. A gente que vê aqui, e a gente, até essa música que é muito bonita, né? Teus planos, que fala isso, né? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu, como se ela narrasse ali a história do filho pródigo, que perdeu tudo no mundo, perdeu todas as riquezas no mundo, mas porque ele queria ter as riquezas. Ele quis ter as riquezas
que Ele possa criar um novo caminho. Literalmente falar, os teus planos, os meus passos são teus. O meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir. Porque Ele já tinha criado o caminho errado. Ele sabe que quando Ele está no caminho errado, não resta outra coisa senão a morte. Não resta outra coisa senão a fome, a dor. E aí Ele está ali diante da presença do Pai. E essa passagem é muito bonita porque começa falando da ovelha perdida, fala do dracma que foi perdido, e depois, por último, Nosso Senhor fala do filho que se perdeu. Nosso Senhor nos compara com um animal, a ovelha. Nosso Senhor nos compara com um objeto, que é a moeda, o dracma. E por último, Nosso Senhor nos compara com o filho que se perdeu. Mas aquilo que se perde, ou aquele que se perde, é porque não está no caminho correto. Aqui, quando Nosso Senhor fala daqueles que estão perseguidos, eles que se colocam à disposição para seguir a Nosso Senhor, mesmo que sejam perseguidos, eles estão no caminho correto, porque eles estão seguindo aquele que é o verdadeiro caminho da vida. Quando Nosso Senhor fala aqui na palavra, e Nosso Senhor é muito certeiro, Ele fala que vão ter 100 vezes mais com perseguições. E depois Nosso Senhor fala assim: e no século vindouro a vida eterna. Ou seja, Nosso Senhor fala que depois disso tudo, aí sim vão conquistar o reino dos céus. Quando a gente olha lá nas bem-aventuranças que fala, né, bem-aventurados os que serão perseguidos, porque deles é o reino dos céus. No processo de canonização, quando uma pessoa entra no processo para se tornar um santo da Igreja Católica, ela passa pelo processo sendo primeiro servo de Deus, depois ela se transforma em bem-aventurado e depois a pessoa se transforma, se torna um santo. Mas todos aqueles que conquistam o reino dos céus já são santos. Todos aqueles que conquistam, que estão ali no céu com o nosso Senhor, ali é o que a gente chama de igreja triunfante, porque eles contemplam o triunfo de nosso Senhor. Todos aqueles que estão ali já são santos. Vai dizer o Papa, se não me engano, São Bento XVI, né? Ele dizia que há santos que só Deus conhece o nome. Esses são os santos que participam da igreja triunfante. Esses são aqueles que já estão ali na igreja triunfante. Aqui hoje na terra nós somos igreja militante, porque nós estamos militando, nós estamos lutando para um dia sermos igreja triunfante no céu. Tem a igreja padecente, que são aqueles que estão no purgatório, porque eles estão padecendo, estão passando por uma purificação, estão ali se limpando para que um dia possam participar do caminho, contemplar a face de Deus por toda a eternidade. Essa é a vida eterna que nosso Senhor fala aqui. E no século vindouro, a vida eterna. Nós vemos que Nossa Senhora, na igreja, nós temos o que a gente chama, né, de uma hierarquia de veneração. Nossa Senhora, que está nessa hierarquia mais alta de veneração, ela se chama bem-aventurada. Ela fala isso lá no Magnífica em Lucas. Todas as gerações hão de chamar-me bem-aventurado. Quando nosso Senhor nos chama a sermos perseguidos, nos chama a sermos bem-aventurados, nos chama a participarmos do reino do céu, é isso que nosso Senhor deseja para cada pessoa, para cada filho seu, assim como Ele desejava para o filho pródigo. É engraçado que nessa passagem do filho pródigo, eu me lembro de quando a gente foi viajar para a casa dos parentes do meu pai, que moram lá em Matipó. E aí meu pai, ele casou com minha mãe, já tinha cerca de uns 25 anos de casado, quando a gente foi visitar esses parentes dele. E a última vez que meu pai tinha ido na cidade, era para pegar lá a certidão, os documentos, para que ele conseguisse casar com minha mãe.
nossa, pai, tá deixando demais o caminho. Então, a gente estava marcando de chegar lá na casa dos pais dos meus pais, assim, de tarde. Eu sei que a gente foi andar cerca de umas 3 horas para depois começar a pegar o caminho para chegar na cidade. Então, eu sei que deu, assim, cerca de umas 7 horas a gente na viagem. Do tanto que estava errado, né? E a gente chegou lá, já estava de madrugada. O pessoal já estava dormindo, a gente ficou sem graça de acordar o pessoal. A gente dormiu no hotel lá, a gente chamou o pessoal do hotel, também já estava até dormindo. Foi uma confusão. E a gente tinha planejado ficar lá cerca de uns 2 dias na cidade, mas a gente tinha perdido um dia. A gente tinha perdido um dia inteiro. E aí, depois disso, né, a gente refletindo ali, enquanto que a gente perdeu estando no caminho errado, era o tempo que a gente deveria aproveitar estando no caminho certo. Se a gente não tivesse perdido esse tempo todo, um dia inteiro, teve parente, né, que a gente nem conseguiu visitar, porque era muita gente. Já tinha 25 anos que meu pai não ia lá na cidade. Tiveram pessoas que a gente não conseguiu, porque no dia seguinte todo mundo ia trabalhar, então não tinha como ficar. E aí a gente começou a refletir nisso. Se a gente tivesse no caminho certo, a gente teria aproveitado muito mais. Quantas seriam as alegrias, as felicitações, os parentes que a gente poderia rever, que a gente não via e que a gente na verdade nem conhecia, né? Eu e minha irmã nem conhecíamos muitos dos parentes que estavam lá. Então, irmãos, quando a gente vê sobre a história aqui do filho pródigo, quando a gente vê a história sobre esse jovem que se entristeceu porque não seguiu a Jesus, e nosso Senhor fala aqui dos que vão ser perseguidos, quando a gente está no caminho certo, quando a gente está no verdadeiro caminho da vida, quanto antes a gente está neste caminho, antes a gente experimenta as riquezas, as alegrias, as felicidades que Deus tem reservado para cada um de nós. Em relação a essa questão da gente se lançar na presença de Deus, a gente cantava nessa música, né? Eu me lanço, eu me rendo ao teu querer, eu me abro, eu me rendo à tua voz. Quando a gente se coloca à disposição para escutar o que Deus tem para cada um de nós, para experimentarmos o que Deus quer para cada um de nós, fazer na nossa vida a vontade de Deus, assim como Nossa Senhora fez na vida dela, a vontade de Deus. Eu me recordava também de um outro fato, que também já deve ter bastante tempo, eu estava com 20 anos, deve ter cerca de uns 8 anos isso, que a gente foi para a praia a primeira vez. E eu estava assim, super ansiosa, né? Nunca tinha ido na praia, só tinha visto nos livros ali, na televisão, o pessoal mostrando, né? E eu pensava, né? Todo mundo fala que é muito bonito, né? Eu estava assim, ansiosa para poder chegar logo na praia. E quando a gente começou a aproximar, o pessoal falou que a gente já estava quase chegando, eu disse, vou nem dormir. Estou doida para poder ver, né? Como é que é essa praia. E a gente chegou lá, quando o pessoal parou a van, eu desci, olhei assim, falei, nossa, mas esse mar é bonito demais. E aquela imensidão, água ia e voltava. O pessoal estava guardando as coisas, eu nem quis guardar os coisas, deixei os negócios lá, fui lá, pisei na areia, pisei na água, assim, nossa, água fria, e a água ia e voltava. Eu lá super empolgada, né, com a água lá no mar. Aí, o pessoal depois, né, a gente foi, pegou as coisas, trocou de roupa, a gente começou a nadar. Aí eu ia lá, nadava. Quando eu cansava, voltava para a areia e ficava lá descansando. A gente comia, a gente conversava, a gente rezava, a gente cantava. Depois ia lá, nadava. Quando eu cansava, ia lá, voltava. Ficava na areia da praia e tal. Até que teve um dia lá do passeio que a gente foi nadar em alto mar. O pessoal foi fazendo um passeio de escuna, né, de barco. E aí, chegando lá em alto mar, a gente podia pular lá em alto mar. E eram metros e metros de profundidade. Era assim, cerca de, nem sei, uns 8, 10 metros. Eu sei que era muito alto lá onde a gente estava. A gente nunca que conseguiria dar pé, nem encostar o pé. E aí a gente mergulhava, via lá aquelas coisas bonitas, né, as profundezas, lá a gente via, contemplava. E a gente achava tudo lindo, né? Eu lá nadando. Até que chegou um momento que eu fiquei cansada. Aí eu peguei e vi que não dava pé, né? Voltei pro bar. E aí depois um momento que eu voltei, nadei mais um pouquinho e tal, tava lá em alto mar. Cansei de novo, voltei pro bar. E aí quando eu estava refletindo sobre isso, né? E a gente lá em oração,
seguro. E tantas canções que falam isso, né? Não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Tantas canções que vão falar que quando a gente se coloca à disposição de Deus, porque aqui, quando Jesus vira e fala, muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Foi aqui o versículo final que nós lemos. Nosso Senhor está mostrando que a lógica do mundo não é a mesma lógica de Deus. Quando a gente olha assim e pensa, né? Quantas situações alguém fez algo de mim e a gente vai pagar na mesma moeda. Quando a gente falava aqui da ovelha perdida, quem iria largar 99 para ir atrás de uma que se perdeu? Mas para nosso Senhor, a lógica do mundo não é a lógica de Deus. Quando a gente está cansado, que a gente quer voltar para a areia, que a gente quer ter tudo à nossa disposição, ter as nossas comodidades, ter tudo ao nosso controle, assim como era o jovem rico, e foi por isso que ele não seguiu a Jesus, porque ele tinha tudo ao seu controle. Ele tinha dinheiro, tinha heranças, ele tinha muitos bens, ele tinha casas, tinha ali as irmãs, os pais, todo mundo à sua disposição. Ele não foi como o jovem, que perdeu tudo, mas ainda tinha a presença de Deus. Ele não foi como o filho pródigo, que perdeu tudo no mundo e tinha um lugar para onde voltar, para onde retornar, que era a presença do Pai. Algo que ele nunca iria perder, a presença de Deus. Quando nosso Senhor nos chama a sermos perseguidos, é para isso. Quando nosso Senhor nos chama a segui-lo de forma total, de forma completa, de forma inteira, é entregar nas mãos dele, pai, mãe, irmãos, irmãs, casa. É não ter mais a margem como um lugar seguro, mas é ter a presença de Deus como nosso local seguro. E diante disso, irmãos, enquanto eu falava que eu estava ali mergulhando, né, que eu via lá aquela beleza, quando a gente está na margem, quando a gente está na areia, a gente vê a imensidão do mar, a gente vê, né, o véu, mas somente quem se arrisca a mergulhar em alto mar vai contemplar belezas que quem está na margem não contempla. Somente quem se arrisca e mergulha e vê aquela imensidão, aquelas verdadeiras riquezas que Deus tem planejado, as riquezas que quem é perseguido, quem alcança o reino dos céus contempla. Olhos não viram, ouvidos não viram o que Deus tem reservado para aqueles que são fiéis. O que os santos já viram, o que aqueles que estão na igreja triunfante já contemplam, que é a face de Deus por toda a eternidade. Foi para isso que nós somos criados. Tudo foi feito nele, por ele e para ele. Nosso Senhor nos criou para que nós pudéssemos contemplar a face dele por toda a eternidade. Assim como os santos que estão no reino dos céus, que foram perseguidos, assim como ele cita os profetas que foram perseguidos. Quando a gente reza a Salve Rainha, a gente fala, né, que aqui é um vale de lágrimas. Nosso Senhor não deixa, ele não esconde que aqui nós vamos ser perseguidos, e vamos ser muito perseguidos. Ele fala 100 vezes mais. Mas nós sofremos perseguições, nós passamos por tribulações aqui na terra, que é limitada, a vida que é passageira, a vida que tem um limite, que tem um início e tem um fim, para que nós possamos passar a alegria do reino dos céus, para que nós possamos passar a vida eterna, que não tem fim, na presença dele, contemplando aquele que é a causa da nossa vida, contemplando aquele para o qual nós viemos para contemplar,
aquele para o qual nós existimos. Ele que deve ser o nosso alfa e o nosso ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Foi para ele que nós fomos criados, os santos. E é isso que nós vemos na história dos mártires. Eles deram a vida por nosso Senhor, porque eles sabiam que o nosso Senhor é a vida. Quando nós escutávamos aqui as profecias durante a oração, nosso Senhor que falava: coragem, eu darei a vida por vocês. Que nós tenhamos coragem para dar a vida por Cristo, assim como os mártires fizeram. Quando nosso Senhor falava aqui durante a oração, as comportas do céu estão abertas para que sejam saciados em mim, que sou a fonte de água viva. As comportas do céu estão abertas para que, sendo perseguidos aqui nessa terra, nós possamos alcançar o reino dos céus e nos saciarmos daquele a qual nós somos feitos para sermos saciados. Existe um homem vazio no reino de Deus. Nós podemos tentar contemplar, completar esse vazio com tantas coisas, mas nós nunca vamos conseguir, porque só Deus é eterno. Tudo que existe aqui, assim como o mar, é limitado, é passageiro, tem um fim. Só Deus é eterno. Só Deus é eterno. E foi para este Deus eterno que nós fomos criados. Neste momento eu te convido, vou pedir o auxílio do Ministério de Música. Eu te convido, coloque a mão sobre o seu coração. Hoje nós vamos pedir ao Senhor Jesus, nós que estamos nessa oitava de Pentecostes, essa graça que nós recebemos de não estarmos órfãos, nós que cantávamos ainda no início desse grupo: eu quero ser templo vivo, te levar comigo. Que nós sejamos verdadeiros templos do Espírito Santo de Deus, para que quando nós formos perseguidos, nós tenhamos o dom da fortaleza
Que possamos hoje optar por não estarmos mais na margem, mas por mergulharmos, por seguirmos o Santo Espírito de Deus. Então que possamos declarando, cantando juntos: quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas. E descobrir suas riquezas em meu coração. Que nele está a verdadeira riqueza. Descobrir suas
Espírito Santo. Por este encontro hoje aqui, porque o Senhor me chama à fidelidade. Porque o Senhor me chama a permanecer. O Senhor me chama a conquistar o reino dos céus. Vai dizendo agora com suas palavras que você deseja ser fiel ao Espírito Santo. Que você deseja realmente mergulhar nessas profundezas do Espírito Santo. Que você não deseja mais estar preso, parado, amarrado. Que você não deseja mais ter controle comigo, mas que você entrega tudo em mim. Nas mãos do Senhor Jesus. Sabendo que Ele é a nossa força, que Ele é a nossa luz. E nós vamos cantar finalizando este momento de oração. É tão lindo, é tão simples. Sabendo que é um pouco do que tem sido reservado para nós no reino dos céus. As belezas que nós contemplamos aqui nesta terra são passageiras, são criaturas. Quem dirá a beleza da terra? Que nós tenhamos o mesmo anseio que São Pedro teve, de largar a imensidão do mar para mergulhar na imensidão incalculável de Deus, para mergulhar na imensidão eterna de Deus. Falar, Senhor, nós largamos tudo e te seguimos, mas ainda nos falta. Ainda nos falta as perseguições, sermos seguidores de forma total, de forma completa, assim como são os mártires que deram a vida. Ali eles abraçaram o martírio, porque eles sabiam que era isso, que os faria conquistar a vida eterna, conquistar a face de Deus por toda a eternidade. Se São Pedro, quando ele estava lá, contemplando a face de Deus na transfiguração, ele queria permanecer aqui. Ele falou: Senhor, vamos construir aqui uma tenda. Porque ele queria morar ali, onde ele pudesse contemplar a face de Deus. Mas ainda não havia chegado o momento. Ainda faltavam muitas perseguições para que ele pudesse contemplar a face de Deus sem fim, por toda a eternidade, no reino dos céus. Que esse seja o anseio da nossa alma, de contemplar a face de Deus por toda a eternidade. Vamos agradecer a Deus pela vida dela, pelo sim para anunciar a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por ela ter se colocado à disposição, Senhor Jesus, para levar a sua palavra ao nosso coração nessa noite, Senhor. Que o Senhor abençoe a vida dela, abençoe sua família, Senhor, seu ministério, seu chamado. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pela vida de você que veio aqui essa noite para juntos louvarmos o Senhor.
depressão, que elas sejam curadas e saradas de acordo com esta semana passada, Senhor. Que milagres acontecerão nessas vidas, na autoridade do nome e sangue de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus possa reinar e morar na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cheia da graça de Deus, eu convido você a estender as suas mãos à sua casa, a nós, que a caixinha de oração não está ali, não sei onde está, né? Louvado seja Deus. Será que está? Mas louvado seja Deus. Deus conhece, Deus pediu oração. Pessoas nos pediram oração, pessoas pediram oração no WhatsApp, que o Senhor possa alcançar todas as pessoas, que o Senhor possa curar e libertar todas as pessoas que alcançaram no seu nome. E que a tua graça, Deus, em nome de Jesus, possa alcançar as nossas famílias, a nossa casa, alcançar o nosso lar, o nosso trabalho, os nossos projetos. Que a tua graça possa ser realizada em nossas vidas, de acordo com a tua vontade, por intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São quatro de Nossa Senhora da Saúde. Se você quiser levar para casa, fazer oração durante a semana, você tem que encontrar de volta. A caixinha de oração apareceu ali e já foi para O grupo foi bom, gente? Então vocês não vão guardar essa graça para vocês. Semana que vem você vai convidar mais um irmão para poder experimentar dessa graça, dessa bênção que Deus tem derramado no meio de nós. Amém? Amém. Nós estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite para vocês. Deus abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. Eu seguirei. Eu